Então, beleza, pessoal. Essa aula de hoje eu vou falar sobre sistema nervoso autônomo, né, que na verdade já mencionei várias vezes ao longo dessas nossas aulas. Volta e meia eu toco no assunto, mas eu ainda não discutimos especificamente o sistema nervoso autônomo. Embora tenhamos falado a beça do sistema nervoso autônomo, mas eu jamais entrei falando, isso é sistema nervoso autônomo, não discutimos as divisões do sistema nervoso autônomo, a sua estrutura, isso que a gente vai discutir hoje. Tá? E no final da aula, mais para o final da aula, falar sobre uma das respostas importantes e interessantes, né, do sistema nervoso autônomo, que é a resposta de luta e fuga. Em relação às perguntas na aula passada eu achei que ninguém tinha me feito pergunta, porque eu me lembro de recordo só de uma intervenção de áudio, acho que uma ou duas pessoas só falaram, mas depois me contaram, quem estava assistindo a aula, uma pessoa me contou que teve gente que fez pergunta via o bate-papo. Tá, eu peço para que vocês façam as perguntas via áudio, tá? Via áudio, porque eu não tenho acesso ao bate-papo quando eu estou projetando a tela, tá? Então peço que vocês façam a pergunta via áudio, porque desculpa quem eu não respondi a pergunta na aula passada, tá? Não, eu não foi de má fé, não quis ignorá-lo, somente porque eu não vi que tinha chegado uma pergunta, tá? Então, por favor, façam as perguntas via áudio, que assim eu posso responder. Se botar via pergunta no bate-papo, eu não vou ver, tá bom? Então, com isso, vamos iniciar a aula aqui. A gente tem esse roteiro de hoje, tá? Então vamos ver se eu consigo nessa uma hora fechar esse roteiro de hoje. Então, quando a gente está falando de sistema nervoso autônomo, estamos falando de um sistema que, como eu falei, já agora há pouco, eu já mencionei várias vezes isso para você. Então, é um sistema que controla as funções viscerais. Todas as funções vegetativas que não são conscientes são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Então, dentre inúmeras funções, que depois eu vou mostrar uma tabela com inúmeras funções mais adiante, a gente tem o controle da pressão arterial, controle da motilidade, da secreção gastrointestinal, ou seja, o movimento do tubo digestivo, a secreção de enzimas, secreção de suco gástrico, controle da temperatura, controle da sudorese. Então são inúmeras funções que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo ele é ativado, né, por centros tanto da medula espinhal, do tronco encefálico e do hipotálamo. Então, aqui a gente tem um esquema que, no primeiro momento, parece até confuso, mas não é a intenção confundir, mostrando esses centros do controle do sistema nervoso autônomo localizados no tronco encefálico, né, no tronco cefálico, a região intermediária, do nível intermediário do sistema nervoso central, que a gente discutiu em aulas passadas, e a gente percebe que o tronco encefálico está sobre ação do hipotálamo, que é um órgão muito importante, né, uma região do sistema nervoso central muito importante, que a gente discutiu nas aulas passadas também. E esses centros viscerais, ou seja, centros que controlam o sistema nervoso autônomo, as funções vegetativas, eles vão, na verdade, exercer esse controle através de é, é, neurônios, né? Neurônios que são chamados pré-ganglionares, que estão localizados no tronco encefálico e na medula. A gente vai ver isso daqui a pouco, não se assustem. E esses neurônios pré-ganglionares eles vão fazer sinapse com neurônios que estão localizados em gânglios. Gânglios são neurônios pós-ganglionares, que a gente vai ver, que estão localizados em gânglios também que estão na periferia do sistema nervoso central e, por sua vez, esses neurônios pós-ganglionares sim vão agir nos órgãos-alvo, ou seja, o músculo liso, o músculo cardíaco e glândulas. A gente não tem nenhum controle consciente sobre os músculos lisos, por exemplo. Os músculos lisos são todos os músculos que controlam o nosso trato gastrointestinal. A gente não tem o menor controle consciente disso. A gente não tem o controle consciente no músculo cardíaco, por exemplo. Então, é outro exemplo de controles vegetativos. A gente não tem controle consciente das nossas glândulas. Então, todos esses controles são feitos pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo tem duas divisões básicas.
Essas duas divisões básicas denominam simpática e parasimpática. Tá? Simpática não é simpática e antipática, é simpática e parasimpática. Aqui nessa figura a gente mostra-se uma visão geral tanto do sistema nervoso autônomo simpático. Deixa eu diminuir a figura aqui um pouquinho. Para aparecer a legenda. Porque eu não estou conseguindo diminuir. Sim, agora sim. Aqui. Então, a divisão simpática e a divisão parasimpática. Tanto a divisão simpática quanto a parasimpática, ambas têm 3 componentes em comum. Os 3 componentes em comum da divisão simpática e divisão parasimpática é a existência de um neurônio que é chamado neurônio pré-ganglionar, é a existência de um gânglio e a existência de um outro segundo neurônio chamado neurônio pós-ganglionar. Então, tanto na divisão simpática quanto na divisão parasimpática, esses 3 componentes existem: um neurônio pré-ganglionar, um gânglio e um neurônio pós-ganglionar. A sinapse que existe entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, ela ocorre nesse gânglio, que são vários gânglios espalhados pelo sistema nervoso central. Então, aqui nessa figura da divisão, nessa divisão simpática, por exemplo, a gente pode estar pequeno aí aparecendo para vocês, mas o que está marcado em azul são os neurônios pré-ganglionares. Aqui nós temos uma cadeia de gânglios e em vermelho nós temos os neurônios pós-ganglionares. No caso da divisão parasimpática, nós temos também os neurônios pré-ganglionares, os gânglios e os neurônios pós-ganglionares. Dessa visão geral aqui já dá, talvez alguns de vocês tenham percebido, que uma das grandes diferenças entre a divisão simpática e parasimpática, sob o ponto de vista morfológico, de morfologia, é o tamanho desses neurônios pré-ganglionares, que a gente percebe que os neurônios pré-ganglionares simpáticos são curtos, ao passo que os neurônios pós-ganglionares, neurônios pré-ganglionares parasimpáticos são mais longos. E por outro lado, os neurônios pós-ganglionares da cadeia simpática tendem a ser mais longos do que os neurônios pós-ganglionares das cadeias da divisão parasimpática. Então, daí a gente já percebe morfologicamente uma divisão, uma diferença básica entre os dois. Mas, enfim, os componentes em comum das duas divisões é a presença de neurônios pré-ganglionares, de gânglios e de neurônios pós-ganglionares. E a sinapse desses neurônios pré-ganglionares com os pós-ganglionares vão acontecer nesses gânglios, que são vários espalhados pelo sistema nervoso central, periférico, melhor dizendo. Então agora a gente vai se dedicar à estrutura da divisão simpática. Oi. Pode dar uma explicadinha nessas terminologias, o gânglio, né? Qual é a função dos gânglios? Eles têm coisas em comuns ou cada gânglio tem uma função? O que seria esses gânglios? Seria junções de neurônios? Sim, num gânglio existe um conjunto de corpos celulares de neurônios, num gânglio. Tá? Quando a gente está falando de um gânglio nervoso, é um local onde se encontra um conjunto de corpos celulares de células nervosas. Seria um gânglio. Ok? Tipo uma concentração dos axônios, é isso? Não dos axônios, dos núcleos das células. Dos núcleos das células. Né? A partir dos núcleos se projetam os axônios, mas no gânglio existe uma concentração de núcleos de células. Tá. De núcleos de células nervosas. Tá? Então, eu disse antes que ambas as divisões têm em comum a presença de neurônios pré-ganglionares. Mas uma grande diferença entre as duas divisões é a localização desses neurônios pré-ganglionares. Então, na divisão simpática, os neurônios pré-ganglionares
estão localizados em níveis torácicos da medula e em níveis lombares da medula. Então a gente percebe nessa figura aqui, mostrando neurônios pré-ganglionares, que são esses azulzinhos. Esses neurônios pré-ganglionares estão localizados na medula, o corpo celular deles está localizado aqui, ó, na medula, mas somente nos níveis torácicos e lombares da medula. Então, dos níveis torácicos e lombares da medula, aproximadamente nessa região intermediária da medula, de cada nível torácico e lombar, existem corpos celulares, ou seja, núcleos de células nervosas, dos neurônios pré-ganglionares da divisão simpática. Isso é uma característica distintiva das duas. Quando a gente olhar a parasimpática, daqui a pouco a gente vai ver onde estão localizados os neurônios pré-ganglionares da parasimpática. Mas da simpática eles estão localizados nos níveis torácicos e lombares da medula. Bem, esse neurônio pré-ganglionar, que tem o seu núcleo aqui nessa região intermediária da medula, ele vai projetar o seu axônio, no axônio do neurônio pré-ganglionar. E esse axônio vai se projetar por já que é um nível da medula, vai se projetar aqui pelo um nervo espinhal, que a gente viu lá a estrutura da medula, né? Então vai projetar pelo nervo espinhal. E esse axônio ele vai ter algumas possibilidades de conexão. Então, ele se projetando pelo nervo espinhal, ele vai passar ao largo dessa cadeia de gânglios, que é chamado tronco simpático, que está mostrado aqui, nessa figura melhor aqui, nessa figura maior aqui. Então, aqui a gente tem a medula e adjacente à medula existe uma cadeia de gânglios, que é chamada cadeia, o tronco simpático. Então, esse axônio pré-ganglionar vai projetar esse neurônio pré-ganglionar vai projetar seu axônio através do nervo espinhal, vai passar ao largo aqui do tronco simpático e ele vai fazer uma volta e entrar no tronco simpático. Isso é o que acontece com os axônios dos neurônios pré-ganglionares. Quando ele faz essa volta e entra no gânglio, no tronco simpático, o que pode acontecer? Ele pode já no gânglio fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que é esse aqui que está mostrado aqui em vermelho. Ele já faz aqui no gânglio, num dos gânglios do tronco simpático, uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar, e aí esse neurônio pós-ganglionar vai projetar o seu axônio novamente através do nervo espinhal e vai inervar os órgãos, né? Vai inervar os órgãos mostrados aqui. Vai inervar os órgãos. Aqui está o neurônio pós-ganglionar. Então, aqui o neurônio pós-ganglionar saindo da cadeia do tronco simpático. E, nesse caso aqui, estão inervando os pulmões. Então, esse seria um dos destinos do axônio do neurônio pré-ganglionar. O outro destino é esse axônio não fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar nesse gânglio, esse gânglio simpático que está no mesmo nível da medula. Ele pode fazer uma sinapse num outro gânglio, superior ou inferior. Então ele pode dar a volta, o axônio, subir no tronco simpático e, por exemplo, não está mostrado aqui nessa figura, mas fazer uma sinapse aqui com o neurônio pós-ganglionar e a partir daqui esse neurônio pós-ganglionar vai sair e vai inervar um órgão. Então seria a segunda opção. A terceira opção seria esse neurônio pré-ganglionar passar pelo tronco simpático e, na verdade, fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar em outro tipo de gânglio, que existe somente na divisão simpática, que são os gânglios chamados gânglios pré-vertebrais, que são esses que estão mostrados aqui. Então, perceba, alguns dos neurônios pré-ganglionares fazem sinapse no tronco simpático, nos gânglios do tronco simpático, e deles sai neurônios pós-ganglionares. Outros neurônios pré-ganglionares, eles passam pelo tronco simpático e vão fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar num outro tipo de gânglio, que é o chamado gânglio pré-vertebral. Então seria uma terceira opção de sinapse
nessa divisão simpática. Mas em todos os casos aqui, o que está acontecendo? Tem o neurônio pré-ganglionar que vai fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar num gânglio. Esse gânglio pode ser tanto um gânglio desse tronco simpático, que também é chamado de cadeia simpática, ou pode ser um gânglio localizado que é chamado um gânglio pré-vertebral, que não está fora desse tronco simpático. E a última opção, nesse caso aqui, que vai ser importante quando a gente estiver falando lá da resposta de fuga e luta, é que esse neurônio pré-ganglionar, ele vai sair pelo nervo espinhal, fazer a volta, passar, entrar aqui no tronco simpático, passar pelo tronco simpático, passar por gânglios pré-vertebrais e vai fazer uma sinapse lá na medula da glândula suprarrenal. É um caso especial da divisão simpática. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, o que vai acontecer? Quando acontece essa sinapse lá na medula da glândula suprarrenal, vai estimular a secreção de epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, que é um componente muito importante na resposta de fuga e luta. Tá, então isso seria a estrutura da divisão simpática. Pontos essenciais aqui. O que é essencial aqui saber? É que os neurônios pré-ganglionares estão localizados nos níveis torácicos e lombares da medula. Isso é uma diferença básica entre a divisão simpática e parasimpática. A localização dos neurônios pré-ganglionares. E no caso da divisão parasimpática? A divisão parasimpática, a diferença importante é a localização, do seu ponto de vista morfológico, é a localização dos neurônios pré-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática estão localizados no tronco encefálico, tanto em regiões do bulbo e do mesencéfalo, no tronco encefálico, e na medula nos seus níveis sacrais. Então, neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo estão localizados no tronco encefálico e nos níveis sacrais da medula. Então, são uma diferença importante morfológica, de localização dos neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática. A divisão parasimpática não existe aquela cadeia de gânglios próxima da medula. Os gânglios nos quais os neurônios pré-ganglionares fazem as sinapses são gânglios que estão localizados muito próximo dos órgãos. Muito próximo. Muitas vezes, na superfície dos órgãos, existe um gânglio no qual o neurônio pré-ganglionar vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Então, não existe aquela cadeia de gânglios como existe na divisão simpática. No caso da divisão parasimpática, o gânglio está localizado muito próximo do órgão. Isso que, na verdade, vai fazer com que haja essa diferença no comprimento dos neurônios pré-ganglionares, que eu falei lá no comecinho da aula. O neurônio pré-ganglionar parasimpático ele tende a ser bem longo, ao passo que o neurônio pré-ganglionar simpático ele tende a ser curto, por causa da localização dos órgãos. Deixa eu copiar aqui certinho. Então aqui está mostrando nessa figura aqui, nessa figura aqui eu mostro as regiões onde estão localizados os núcleos dos neurônios pré-ganglionares, que saem da região
do tronco encefálico, do tronco encefálico, no caso aqui da divisão parasimpática. Aqui estão localizados os núcleos desses neurônios pré-ganglionários. No caso da medula sacral, os neurônios pré-ganglionários também estão localizados nessa região intermediária da medula sacral. Então aqui está saindo um neurônio pré-ganglionar, projetando o seu axônio e fazendo uma sinapse num gânglio que está muito próximo da víscera. E esse gânglio aqui ocorrerá a sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Então, aqui a gente vê, nessas duas últimas figuras, a gente vê a diferença básica entre, sob o ponto de vista morfológico, da divisão simpática e parasimpática. A diferença importante, básica, morfológica, está na localização dos neurônios pré-ganglionares. No caso da divisão simpática, os neurônios pré-ganglionares estão localizados, aqui nessa figura mostrando as duas. Na divisão simpática, os neurônios pré-ganglionares estão localizados nas porções torácicas e lombares da medula. E no caso da divisão parasimpática, os neurônios pré-ganglionares estão localizados no tronco encefálico e na porção sacral da medula. Bem, nessa figura aqui, o que a gente vê? Depois tem uma tabela mostrando com um pouco mais detalhe, mas o que a gente vê? A gente vê que a divisão simpática... Ai, que chato, tá mexendo essa figura. A divisão simpática e a divisão parasimpática, elas tendem a inervar os mesmos órgãos. E muitas vezes, uma tem ação oposta à outra. Então, vamos pegar o caso, mas em outras situações não existe essa ação oposta. Então, vamos começar aqui para porções mais superiores. Por exemplo, dilatação da pupila. Pupila dilatada, com reflexo até que eu cheguei a discutir com vocês quando a gente está falando do tronco encefálico. A dilatação da pupila, esse reflexo de dilatação da pupila, é controlado pela divisão simpática. Então, a atuação da divisão simpática vai fazer com que haja a dilatação da pupila. Mas, no caso da divisão parasimpática, não tem nenhum efeito em relação à pupila. Então, a pupila se dilata quando a divisão simpática ela atua. Quando ela para de atuar, ou seja, quando ela para de atuar, aqui no caso na pupila, haverá a contração da pupila. Então, é a falta de atuação da divisão simpática que vai fazer com que haja a contração da pupila, e não um efeito oposto da divisão parasimpática. Mas, por exemplo, em relação à salivação, uma ação simpática inibe a salivação. E, por outro lado, uma ação parasimpática estimula a salivação. Então, nesse caso aqui, quando, por exemplo, nós estamos nos alimentando, qual seria a divisão que estaria agindo preponderantemente? A gente já pode desconfiar que é a divisão parasimpática, porque há um estímulo para a salivação. Então, nesse caso aí da salivação, existe um efeito oposto das duas divisões. Em relação às vias aéreas, ou seja, os brônquios, ou seja, relaxamento ou constrição dos brônquios. Quando a divisão simpática está atuando, existe um relaxamento das vias aéreas, ou seja, expansão dos brônquios, aumento da cavidade, da capacidade respiratória. Por outro lado, quando existe uma ação da divisão parasimpática, existe uma constrição das vias aéreas. O músculo liso que está nos brônquios, ele se contrai e isso faz com que haja uma constrição dos brônquios, uma diminuição da capacidade respiratória. Então, nesse caso, existe um efeito oposto. Um relaxa e outro vai fazer a constrição. No coração, uma ação simpática vai acelerar os batimentos cardíacos. E uma ação parasimpática vai diminuir os batimentos cardíacos. Então, nesse caso, a gente tem claramente ações da divisão simpática e da divisão parasimpática. No caso do sistema gastrointestinal, uma ação simpática vai inibir a digestão, o processo de digestão. Aí, no caso, tanto secreção de enzimas
e motilidade, movimentação do intestino e do estômago. Então, uma ação simpática inibe todo esse processo de secreção de enzima e de motilidade gastrointestinal. Já no caso, uma ação parasimpática estimula a digestão, estimula movimentos gastrointestinais, estimula a secreção de enzimas. Lá no intestino, uma ação simpática vai inibir a motilidade do intestino. E uma ação parasimpática, que não tá mostrada aqui, não está escrito aqui, mas vai estimular a motilidade e a secreção. Então aqui eu estou mostrando que existem várias situações que a gente pode entender que o sistema nervoso, a divisão simpática e parasimpática, elas vão atuar de formas opostas, ou seja, uma vai ter uma ação que é oposta à outra. Isso, em várias situações isso de fato acontece. Mas existem situações onde, que a gente vê nas tabelas posteriores que eu vou mostrar, existem situações que isso não acontece. Uma divisão tem um efeito e a outra não tem efeito nenhum. Tá? Mas de um modo geral a gente pode entender isso, que as ações são opostas, né? Da divisão simpática e da divisão parasimpática. Então aqui eu vou, assim, não se preocupem, vocês não vão ter que decorar isso, tá? Então não se preocupem, eu só quero que vocês vejam a variedade de efeitos do sistema nervoso autônomo. Então lá na medula da glândula suprarrenal, que a gente vai falar isso daqui a pouco, uma ação simpática vai levar à secreção de epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina, e de norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina. A divisão parasimpática não tem nenhum efeito conhecido na medula da adrenal. Então temos uma situação onde uma divisão tem efeito, a outra não tem efeito. Eu vou tentar enfatizar isso aqui nessa figura, nessa tabela. Na neurohipófise, que é um órgão importante do sistema endócrino, a gente vai falar disso quando estiver falando de sistema renal. Uma ação simpática, uma ação simpática leva à secreção do hormônio antidiurético, ou seja, que diminui a produção de urina. Uma ação para o sistema, a divisão parasimpática não tem nenhum efeito na neurohipófise, por exemplo. Então, mais um exemplo de que as duas, onde não há o efeito oposto. Em glândulas sudoríparas, por exemplo, aumento da sudorese em algumas regiões do corpo devido à ação simpática. A ação parasimpática não tem nenhum efeito, por exemplo. Aqui um exemplo que tem efeitos opostos. A ação simpática no fígado leva à glicogenólise. O que é isso? É a conversão do glicogênio em glicose. O glicogênio é uma substância de reserva que a gente tem no fígado. Tá? Então, quando a gente acumula energia, moléculas de glicose são ligadas umas às outras e formam uma substância de reserva que é o glicogênio. Então, quando a gente tem excesso de energia, a gente estoca glicogênio. Então, a ação simpática é o que? A conversão do glicogênio em glicose. Já no caso, uma ação parasimpática é o oposto no fígado, a síntese de glicogênio a partir da glicose. Então, tem um efeito oposto, nesse caso de ação simpática ou parasimpática. Aqui mais alguns exemplos aqui. Eu já mencionei isso, contração da pupila. No caso, o efeito é simpático e o efeito parasimpático não tem nenhum efeito no músculo para contrair a pupila. Deixa eu ver aqui. Estômagos e intestinos. Diminuição da motilidade e do tônus. Diminuição da atuação, né, do sistema gastrointestinal. Quando tem uma ação simpática. No caso da parasimpática, uma ação preponderante da parasimpática tem um aumento da motilidade e da função gastrointestinal. Então, aqui claramente um efeito oposto da ação simpática e parasimpática. Aqui na última figura, para não me estender muito, é aqui que a gente posso, por exemplo, ainda em relação ao sistema gastrointestinal.
as arteriolas das glândulas gástricas. A ação simpática leva à vasoconstrição, ou seja, a inibição dessa ação dessas glândulas. Já no caso, uma ação parasimpática leva à secreção de suco gástrico. Então, claramente, a gente vê uma ação oposta entre simpático e parasimpático. Isso fica muito claro no sistema digestório. Geralmente, uma ação simpática, preponderantemente simpática, vai fazer com que haja uma parada total do processo de digestão. Já no caso, quando existe uma ação preponderantemente parasimpática, o processo digestório é enfatizado, ele acontece. Então, isso é uma diferença muito importante entre simpático e parasimpático. Vamos olhar o músculo esquelético. Não, eu queria ver no coração, me perdi aqui. Cadê o coração? Não está aqui o coração, já devo ter passado. Falando do tecido cardíaco, mas eu mencionei. O tecido cardíaco, no caso, tem essa ação oposta. Uma ação simpática leva ao aumento da frequência cardíaca e uma ação parasimpática leva à diminuição da frequência cardíaca. Então a gente vê nessa tabela que eu passei para vocês que existem várias situações onde os efeitos são opostos e existem situações onde os efeitos, uma tem efeito, uma divisão tem efeito e a outra não tem efeito. Tá? Então, isso é para mostrar que as ações das divisões simpática e parasimpática são extremamente diversas e variadas e podem ser opostas, ter ações opostas ou não. Aqui mostrando novamente o geral da ação simpática e parasimpática. Bem, o que a gente enfatizou até agora foi só o componente que a gente pode dizer motor da divisão simpática e parasimpática. Mas é claro que para que haja essa resposta motora, é necessário que alguma informação sensorial chegue a essas regiões do sistema nervoso autônomo também. Então, o sistema nervoso autônomo ele não tem somente esse componente motor, ele tem um componente sensorial. O sistema nervoso autônomo está recebendo o tempo todo informação sensorial para que essa informação seja processada tanto nos níveis torácicos e lombares da medula ou no tronco encefálico e nos níveis sacrais da medula para que uma ação motora aconteça. Então, isso acontece, nesse caso é importante a informação sensorial. Então vamos pegar o exemplo que a gente já discutiu aqui nessa aula da pupila. Opa, deixa eu botar front. Dilatação da pupila. Para que haja dilatação da pupila, tem que chegar informação no sistema nervoso central que um feixe de luz chegou na pupila. Somente porque essa informação chega no sistema nervoso central que existe a resposta motora de dilatação da pupila. No caso aqui do estímulo da salivação, por exemplo, que é um estímulo que acontece pela divisão parasimpática, para que haja o estímulo da salivação, é necessário, por exemplo, que a gente comece a sentir gostos, né, sabores na nossa língua. Então, essa informação gustatória vai ser a informação sensorial, que vai ser a primeira informação que vai estimular a salivação. Na verdade, até a salivação ela é estimulada por outras informações sensoriais, pré-alimentação. Então, principalmente se a gente está com fome. Então, se a gente começa a sentir um cheiro de um alimento, a gente já começa a salivar. Então, uma informação sensorial vai ser processada no sistema nervoso central e isso vai levar a um estímulo de salivação. Então, somente o cheiro, ou às vezes até pensar na comida, né? Vou fazer tal comida. Você já começa a salivar. Eventualmente, algumas pessoas começaram a salivar agora porque estão com um pouco de fome e começaram a pensar em alguma comida quando eu comecei a falar. Então, isso já faz um estímulo da salivação. Então, é importante compreender que vocês vão ver nos livros que quando se discute o sistema nervoso, a divisão simpática e parasimpática, sempre se enfatiza esse componente motor tanto da divisão simpática e parasimpática. Mas esse componente motor, ele não funciona do nada. Ele funciona através de informação sensorial que vai chegar no sistema nervoso central. Tá? A gente não vai entrar em detalhes disso aqui, mas é importante que vocês tenham isso. Informação sensorial também chega
né, para a divisão simpática e parasimpática, que é essa informação sensorial que vai levar a gerar todas essas respostas que a gente já enumerou aqui. Bem, em relação a neurotransmissores, quanto tempo de aula? 35 minutos. Em relação a neurotransmissores, só um pouquinho aqui. Existem diferenças dos neurônios pré- e pós-ganglionários da divisão simpática e parasimpática em relação aos neurotransmissores que eles usam. Alguém quer fazer pergunta? Abre o microfone. Sim? Tá, então, continuar. Então, nessa figura aqui, a figura A mostra o quê? A inervação da parte simpática para a maioria dos tecidos efetores. O que mostra aqui? Mostra um neurônio pré-ganglionar da divisão simpática. Está mostrando o gânglio, onde o que tem no gânglio? O corpo celular, ou seja, o núcleo da célula do neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar vai projetar o seu axônio para o tecido efetor. Tá? Aqui no caso é um tecido músculo liso. O que acontece nessa situação aqui? No caso da divisão simpática. Todos os neurônios pré-ganglionares, eles têm como seu neurotransmissor acetilcolina. Todos. Todos os neurônios pré-ganglionares vão ter como seu neurotransmissor acetilcolina. Ao passo que os neurônios pós-ganglionares vão ter como seu neurotransmissor a norepinefrina ou noradrenalina. Então, no caso, o neurônio pré-ganglionar simpático vai ser um neurônio colinérgico e o neurônio pós-ganglionar simpático vai ser um neurônio adrenérgico, porque ele secreta norepinefrina. Exceto, sempre tem umas coisas para complicar, né? Exceto no caso das glândulas sudoríparas, que nesse caso, tanto o neurônio pré-ganglionar quanto o neurônio pós-ganglionar, eles são colinérgicos, eles secretam acetilcolina. Tá? Então, os neurônios pré-ganglionares simpáticos são colinérgicos e os pós-ganglionares, a maior parte deles são adrenérgicos, mais uma determinada quantidade que está relacionada à inervação das glândulas sudoríparas são neurônios também colinérgicos. Isso na divisão parasimpática. No caso da divisão, isso da divisão simpática. No caso da divisão parasimpática, que está mostrado aqui em vermelho, tanto em qualquer situação, os neurônios pré-ganglionares e os neurônios pós-ganglionares, em qualquer situação, eles serão colinérgicos, ou seja, eles secretam acetilcolina. Então, resumindo a ópera aqui, todos os neurônios pré-ganglionares, tanto simpáticos ou parasimpáticos, eles são colinérgicos. Eles vão sempre secretar acetilcolina. Já os neurônios pós-ganglionares, no caso da divisão parasimpática, eles também secretam acetilcolina, são colinérgicos. Na divisão simpática, existem alguns neurônios pós-ganglionares que são colinérgicos também, aqueles que inervam as glândulas sudoríparas. No entanto, os restantes neurônios pós-ganglionares simpáticos são adrenérgicos. Eles vão secretar norepinefrina, ou seja, ou noradrenalina, que são sinônimos. Então, existe essa diferença. Na verdade, existe mais similaridade do que diferença, né? Quando a gente for olhar bem, sob o ponto de vista de neurotransmissores adrenérgicos e neurotransmissores da divisão simpática e parasimpática.
Isso é interessante porque, basicamente, a gente está falando aqui, eu vou selecionar alguns casos, só para enfatizar o que eu falei nas aulas anteriores, em relação a potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos. Lembra que eu enfatizei isso bastante? Que o potencial excitatório ou inibitório pós-sináptico, ele vai estar dependendo, na verdade, do receptor no qual o neurotransmissor se liga. Embora a gente possa dizer que um determinado tipo de neurotransmissor ele pode ser preponderantemente excitatório ou inibitório, mas o que define realmente a ação pós-sináptica, se é uma excitação ou uma inibição, é o tipo de receptor no qual esse neurotransmissor se liga. Tá? Aqui tá listado um monte de tipo de receptor. Eu não vou pedir para vocês decorarem isso, tá? Não vou pedir, não se preocupem sobre esses tipos de receptores. No caso dos colinérgicos, existem dois tipos, tá? Que é o nicotínico e muscarínico. Eu até já mencionei isso para vocês. E no caso dos adrenérgicos, são 5 tipos: 2 tipo alfa e 3 tipo beta. Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, que nesse caso aqui, dos neurônios pré-ganglionares simpáticos que liberam acetilcolina no neurônio pós-ganglionar, isso vai levar a uma excitação. Nesse caso aqui, esses neurônios pré-ganglionares, a acetilcolina vai ter uma ação excitatória, porque ela vai se ligar a esse tipo de receptor. Nesse caso, esse tipo de receptor vai levar a uma ação excitatória para a acetilcolina. Mas, por exemplo, em vasos sanguíneos do músculo esquelético, inervados por neurônios simpáticos pós-ganglionários colinérgicos, o que vai acontecer? É uma situação similar a essa, só que o que está sendo inervado são vasos sanguíneos. No caso, essa acetilcolina vai levar a uma inibição. A mesma acetilcolina. Tá? Então, nesse caso aqui, esse caso específico aqui, no caso do parasimpático, então vai levar, do simpático, nesse caso especial, vai levar uma inibição. Então, a mesma acetilcolina pode ter um efeito de excitatório ou inibitório. Isso eu só quis mostrar essa figura para enfatizar isso, por isso eu estou marcando aqui com essas caixas vermelhas. No caso de uma transmissão adrenérgica, a gente pode, nas fibras musculares lisas, por exemplo, a liberação de norepinefrina, que está mostrada aqui, na divisão simpática, vai ter uma ação excitatória. Mas em outras fibras musculares lisas, a liberação de epinefrina também vai ter ação inibitória. Então, isso é só para enfatizar aquele conceito que eu falei lá atrás. Então, de novo, eu não quero que vocês decorem, nem precisa decorar, nem eu sei decorar, nem eu sei de cabeça tudo isso, tá? Em qual lugar o efeito vai ser excitatório ou inibitório. Não, eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês tenham bem sedimentado na cabeça de vocês que, com esses exemplos do sistema nervoso autônomo, divisão simpática e parasimpática, que o mesmo neurotransmissor pode ter ações inibitórias e excitatórias, porque depende haver um potencial excitatório pós-sináptico ou um potencial inibitório pós-sináptico, vai depender do tipo de receptor no qual esse neurotransmissor se ligue. Tá? Isso que eu quero que fique enfatizado para vocês aqui com essa tabela. Em relação ao tônus, o que é o tônus? O que a gente pode pensar? A gente divide, né, a divisão simpática e parasimpática, mas quando a gente está discutindo as duas, parece que sempre uma está atuando e a outra está parada. Quando a simpática está atuando, a parasimpática vai estar silenciosa, e quando a parasimpática está atuando, a simpática vai estar silenciosa. Na verdade, não é isso que acontece. Geralmente as duas estão atuando continuamente. O que pode acontecer, o que acontece de fato, é que uma pode estar mais ativa que a outra, mas as duas vão estar funcionando. Isso que, na verdade,
mantém o que a gente chama do tônus autônomo. Então, muitas funções do sistema nervoso autônomo, na verdade, elas para que os órgãos funcionem bem, as duas têm que estar funcionando simultaneamente. E muitas vezes uma contrabalançando a outra. Né? Então, eu não quero que vocês entendam aqui que quando uma divisão está ativa, a outra está silenciosa e vice-versa. Não. As duas, geralmente, elas estão funcionando de uma forma... pode ser uma um pouquinho... Por exemplo, no momento de após-alimentação. No momento pós-alimentação, existe uma preponderância da divisão parasimpática. Mas isso não quer dizer que a divisão simpática não esteja atuando. Claro que está. Claro que tá. Se eu colocar uma luz no meu olho, eu vou ter um efeito da minha pupila. E isso é controlado pela divisão simpática. Então não quer dizer que quando uma está funcionando, a outra está silenciosa. As duas estão funcionando simultaneamente. Em algumas situações, uma funciona mais que a outra, dependendo da situação fisiológica. E esse tônus, esse balanço, esse equilíbrio é mantido pelo hipotálamo. Esse equilíbrio das duas é mantido pelo hipotálamo. A gente pode dizer que esse equilíbrio é muito, na verdade, quebrado. Ele não vai chegar nunca numa situação que uma está ativa e outra está zero. Mas esse equilíbrio ele é quebrado em algumas situações extremas. E essa situação extrema que eu quero discutir com vocês é justamente a resposta de luta e fuga. Durante a resposta de luta e fuga, que é uma resposta que qualquer mamífero tem, não são somente os seres humanos, qualquer mamífero tem essa resposta de luta e fuga, que geralmente ela está associada ao quê? Quando a gente toma um susto ou a gente é exposto a uma situação de perigo, de uma forma súbita. Então, quando isso acontece, existem várias reações que são controladas pelo sistema nervoso autônomo, pela divisão simpática, que vão acontecer de uma forma estereotipada. Então, no mamífero, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, a gente vai ter uma dilatação da pupila, vai ter piloereção, né? Então, os pelos vão ficar eriçados, né? Por exemplo, porque no caso, para a gente não faz muita diferença, mas pensa num mamífero bem peludo na selva, na floresta. Ele está numa situação de perigo, ele vai eriçar todos os pelos e vai parecer maior. Isso pode assustar, né, aquele eventual predador que está perto dele. Então, essas reações de fuga e luta são reações que acontecem em todos os mamíferos. Em todos os mamíferos. Né? Na verdade, por quê? Porque elas são controladas por esse sistema vegetativo, né, que é essencial para a nossa sobrevivência, que é o sistema nervoso autônomo. E no caso dessa reação de luta e fuga, é uma das situações que existe uma maior quebra desse equilíbrio. Ou seja, existe uma ação preponderante da função simpática em relação à divisão parasimpática. Então a gente vai discutir esses pontos agora. Então, a reação de fuga e luta, né, ela acontece, né, através de uma situação de estresse, de susto, de perigo que o mamífero é sujeito. Nós, seres humanos, não somos diferentes que isso, que vai levar um aumento do ritmo cardíaco. Veja bem aqui, ó, divisão simpática. A ação simpática acelera batimentos cardíacos. Aumento da ventilação, vasoconstrições de regiões da pele, a gente fica pálido. Vai ter uma diminuição da digestão, na verdade, porque nesse caso aqui não vai ser por causa de uma ação simpática, mas vai ser porque a ação parasimpática ela vai parar. No caso do metabolismo energético, o pâncreas vai liberar glucagon. Glucagon, a gente vai falar, é um hormônio que faz com que glicose seja jogada no sangue. Glicose, que é a molécula que nos dá energia, que pode ser utilizada pelos músculos para a energia. E, no caso, vai haver uma diminuição da insulina. A insulina é aquele hormônio que faz as células captarem, né, a glicose. Então, a glicose vai ficar disponível no sangue para que os músculos possam utilizar.
glicose é liberada pelo fígado e vai haver um aumento do catabolismo, ou seja, da quebra de gorduras, no sentido de transformar moléculas que são de gorduras em moléculas que eventualmente podem ser utilizadas para a formação de mais glicose. Então, são uma série de reações. Aqui não está listado nessa figura, mas acho que na outra que eu tenho está piloereção, né? Piloereção também acontece, dilatação da pupila, relaxamento das vias aéreas, ou seja, dilatação dos brônquios. Então, são respostas que acontecem que são preparatórias o quê? Para que a gente tenha uma reação rápida de fuga ou de luta. A gente aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência respiratória, aumenta a entrada de oxigênio nas vias aéreas. Por quê? Para que a gente consiga ter oxigênio, consiga ter o bombeamento de sangue para jogar esse oxigênio, esse sangue nos músculos para que a gente possa correr e lutar. A gente tem liberação de glicose, para quê? Para que essa glicose ela esteja disponível para ser usada como substrato energético para ação muscular rapidamente. Então é uma resposta que acontece, né, uma resposta ficou horrível, mas uma resposta que acontece quando a gente está sujeito a uma situação de estresse, uma situação que o nosso sistema sensorial percebe que é uma situação de perigo. Aqui está mostrando aqui então aumento da frequência e da contração cardíaca, constrição dos vasos sanguíneos na maioria das vísceras na pele, então a gente fica pálido, fica branco. Por quê? Porque esse sangue é jogado para os músculos. Dilatação dos vasos sanguíneos no coração, pulmões, encéfalo e músculos esqueléticos. Aumenta a perfusão cerebral também, então a gente fica mais ativo. Na verdade, o nosso sistema nervoso central ela fica mais ativo e mais pronto para agir rapidamente. Conversão do glicogênio em glicose no fígado, aumento da sudorese, é uma resposta também ao aumento da sudorese. Não saberia dizer qual seria a razão evolutiva para o aumento da sudorese, dilatação das vias respiratórias, diminuição das atividades digestivas, retenção de água e aumento da pressão arterial. Então, essas são as respostas que acontecem quando a gente está sob o efeito do estresse, a reação de fuga e luta. O que acontece? Essa reação de fuga e luta, ela tem quando a gente toma um susto, a gente tem essas respostas que são instantâneas. Em nível de segundos isso acontece, rapidamente. Mas essas respostas instantâneas, elas também vão gerar uma resposta que vai ser um pouco mais duradoura. E aqui eu já vou fazer uma entrada no sistema endócrino rapidamente. Essa resposta mais duradoura, ela vai acontecer pelo estímulo do hipotálamo. Esses mesmos estímulos de estresse vão estimular o hipotálamo. E o hipotálamo vai secretar um hormônio que é um hormônio que estimula uma outra região do sistema nervoso, que é a hipófise, a secretar um segundo hormônio. Tá? Então, esse hormônio aqui é o hormônio corticotrófico, tá? Depois eu boto isso escrito para vocês. E o ACTH, que é o secretado pela hipófise, em resposta ao hormônio CRH, é o hormônio adrenocorticotrófico. Quando esse hormônio é secretado pela hipófise, esse segundo hormônio vai chegar lá no córtex da adrenal. E lá no córtex da adrenal, ele vai liberar um outro hormônio que certamente vocês já ouviram falar, que é o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol é um hormônio que, na verdade, ele vai prolongar essa situação de fuga e luta. A situação de fuga e luta é uma situação que é transitória e rápida. O prolongamento dessa ação de fuga e luta, na verdade, é dado pela circulação do cortisol. Entendeu? Então, qualquer mamífero, quando está estressado, ele vai ter um aumento do cortisol ou de hormônios que são similares ao cortisol, são glicocorticoides. Então, quando o cortisol é secretado pela adrenal, vai ter efeitos, por exemplo, que vai levar à vasoconstrição, vai ter efeitos que vão levar à produção de glicose, vai ter efeitos, mesmo efeito do catabolismo de gorduras, né, e de aminoácidos,
para gerar substratos para a geração de glicose. Então, a liberação do cortisol é uma liberação de um hormônio que acontece em seguida a uma situação de estresse que acontece da fuga e luta. Ou seja, aquele estímulo estressante, né, que causa medo, que causa uma resposta rápida, ele vai ser prolongado pela circulação do hormônio. Porque uma vez o cortisol está circulando, tá na circulação sanguínea, ele vai ter um efeito mais prolongado. Ele vai prolongar esse efeito da resposta de estresse. Então, seria, na verdade, um prolongamento dessa resposta através da atuação do sistema endócrino. Então, está mostrado aqui rapidamente, ó, o hipotálamo, o cortisol ele vai ser secretado por quê? Por uma resposta, ou seja, naturalmente a gente secreta cortisol por um ritmo circadiano. Ao longo do dia a gente tem picos e cavos na secreção de cortisol. Então, dos pontos é o ritmo circadiano. Outro vai ser o estresse. Então, sob o ponto de vista de ritmo circadiano, eu só vou dar um pause aqui no vídeo e vou reiniciar, porque eu vou falar mais talvez uns 10, 5 minutos, aí eu não consigo botar no Instagram tudo, tá? Dá um stop.